Uou! Signo de Aquário. Qual será o pior lado deste signo? Olha que esse signo nós temos muita coisa para conversar hoje. Conhece alguém desse signo de Aquário? Já pega esse link, já compartilha, ou melhor, não. Dá uma seguradinha, porque daqui a pouco é um trunfo como uma carta na manga para você, para poder aprender a lidar com este signo que tem um lado sombra bem proeminente. Agora até me senti muito chique falando proeminente. Gente, será que existe um pior signo de todos? Nós estamos entrando na reta final, hein? Quinta-feira tá saindo aí o último signo do zodíaco, o signo de Peixes, onde vai falar sobre o lado sombra, o pior lado dele também. Depois de você ter escutado todos os signos, não escutou, só escutou o seu? Não perde essa oportunidade e escuta de todos os signos, sabe por quê? Porque quando a gente consegue entender como é esse signo e olhar o outro lado que tem aí nele, você consegue se prevenir, saber como lidar, antecipar alguns passos dessas pessoas. Então, essa é inclusive uma das maiores pretensões, digamos assim, dessa série de vídeos, onde eu tô falando do lado pior, o lado sombra dos signos, o lado B. Sim, porque todos nós temos um eu superior e um eu inferior. E ninguém é 100% ruim e ninguém é 100% bom. Por isso, cada signo ele também vai ter características de um lado sombra dele. E que quanto mais você se identificar com este lado sombra, mais você tem aí, digamos, o privilégio de você estar de frente com algo que você precisa melhorar. E quanto menos você se identificar, é sinal que você já está num outro patamar, num nível mais elevado. E aí, meus parabéns! Claro que eu estou falando aqui do signo solar. Mas se você sabe que o seu ascendente é de Aquário ou que a sua lua também é de Aquário, já dá para interpretar aí como ascendente a tua forma de agir, o comportamento, as emoções na lua. Então você pode escutar também aqui, bem tranquilo. Mas daqui a pouco você tem uma outra configuração astrológica que traz influências de outros signos e aí é bacana sim você fazer um mapa astral para você entender mais a fundo. A minha intenção aqui é trazer a partir de uma forma bem humorada o outro lado de cada signo para que você possa aprender e evoluir com isso também. Como diz o Jung, né? O Jung diz assim, deixa eu pegar aqui meu script que agora eu virei a página errada. O Jung diz: lidar com a sombra é algo que devemos fazer por toda a vida. E para isso devemos olhar para dentro e refletir honestamente sobre aquilo que vemos lá. Então encare o que eu vou falar aqui como uma oportunidade de melhoria, de você conhecer melhor as pessoas que estão perto de você. Cric, 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 para que você possa então não se deixar ludibriar por elas e saber como se posicionar, ok? Antes de eu falar do signo de Aquário, eu quero saber de você. Está chegando hoje aí pela primeira vez no canal? Sim! Ai, que delícia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal que se vale dos relacionamentos, dos acordos espirituais, do real propósito de vida e da astrologia como formas para você entender por que você nasceu, por que a sua vida é desse jeito, por que muitas vezes você nasceu filha deste pai, dessa mãe. E é para isso que eu tenho um trabalho aqui, que é o meu trabalho é todo focado em te ajudar a entender esse real motivo, porque enquanto você não souber o que você veio fazer aqui, a vida vai andar em círculos e situações vão e voltam, vão se repetir e voltar para você. Então não é que você jogou um chiclete na cruz, não, é que na verdade você não está entendendo os recados que há por trás ali. Vamos ao lado pior do signo de Aquário? Signo de Aquário é, em primeiro lugar, um dos signos que ama mais a liberdade de todos os demais. Para ele, liberdade, igualdade e fraternidade são coisas que são palavras preciosas. Essa preciosidade deles faz com que eles muitas vezes sejam rebeldes, que sejam do contra, que não gostem de ser mandados e que por conta disso questionem deliberadamente as pessoas. Por que elas são daquele jeito, fazem as coisas daquele jeito, são daquela forma, estão vivendo como estão vivendo.
E isso muitas vezes não é nada agradável para quem está convivendo. Principalmente se você não souber que mandar não vai dar certo e sim é necessário pedir. Você pode fazer tal coisa para mim, por favor? Vai lá e faz tal coisa pra mim. Eu tô mandando aqui, eu sou tua chefe, você é que tem que ir lá e pronto e acabou. Essa rebeldia que esse aquariano acaba trazendo, muitas vezes coloca ele em verdadeiras saias justas consigo mesmo, mas também com as demais pessoas ao redor dele. Porque o que acontece? Coisas que poderia estar sendo o caminho encurtado, ele por rebeldia, ele prefere cair, levar um tombo, em vez de aprender com o que os outros já aprenderam para poder seguir em frente no seu caminho. Então esse é um dos lados delicados dele. Outro lado delicado é que Aquário, como é o signo mais livre do zodíaco, ele é um dos signos questionador, que a família é humanidade e por conta disso, ele tem a ideia de que traição mais grave seja traição de ideais, de crenças, de valores e não necessariamente uma traição a dois. Então, alguns aquarianos tendem a trair, não gostar de assumir responsabilidade de jeito nenhum. E para quem tá junto aí numa relação com um aquariano, conseguir ele fazer ele se casar contigo é um desafio que só vai acontecer provavelmente na segunda metade da vida em diante, quando ele já vai ter vivido tudo que ele precisa viver para então querer se casar. E já vou avisando, liberdade é fundamental. Se você quer manter essa pessoa do seu lado, mantenha ela livre. Elemento ar, não tem como prender, muito menos um aquariano, que é o signo mochileiro do zodíaco, que se bobear vai passar a vida inteira conhecendo o mundo, não se prendendo a nada, não se prendendo a ninguém. Ele tem esse lado que é extremamente liberto das regras e convenções que ele não suporta e por isso ele bate de frente com muita autoridade, com as autoridades das pessoas ali que ficam impondo para eles, e isso faz com que ele muitas vezes impeça ele de ser tudo quem ele possa ser, porque ele tem dentro de si características muito fortes de coach, de realmente de ajudar as pessoas a identificar os motivos delas estarem vivendo daquele jeito. O que precisa é lapidar o jeito de perguntar, o jeito de se comunicar e principalmente equilibrar o estilo de vida com liberdade e a construção desta liberdade através de uma liberdade financeira. Porque como ele se torna desapegado demais, ele pode virar realmente só uma pessoa que a vida dele cabe numa mochila e ele manda para o mundo e com isso ele faz com que ele acabe não constituindo e construindo coisas que são ligadas à matéria e conseguindo botar os pés no chão. Então é um grande desafio aí para essas pessoas que são do signo de Aquário. E por causa dessa irresponsabilidade que pode aparecer quando ele está com um eu muito, muito, muito inferior, e eles podem acabar mentindo quando eles deveriam ter assumido uma responsabilidade, terem se comprometido e aí eles escapam pela tangente. Então fica o alerta aí que se você ficar pressionando um aquariano para ele ficar contigo, para ele fazer determinadas coisas, ele vai embora. Ele não vai ficar contigo. Ele vai trazer esse lado questionador dele para fora e essa vontade de viver a vida de uma maneira livre, sem estar apegado, como um dos maiores preceitos da vida dele. E é isso que vai impedir ele de realmente poder voar livre de verdade. Porque uma pessoa que não honra os seus compromissos, que não honra a sua base, não honra suas raízes, dificilmente ela tende a ser livre. Então é preciso você que é do signo de Aquário conseguir entender que esse valor da liberdade, ele é algo que vai precisar também da matéria. E para isso você vai ter que se organizar, vai ter que se comprometer, vai ter que fazer a sua parte sim. Quando
você vai decidir. De repente, tenha que chegar nas vias de fato, na pior fase da tua vida e você dizer, chegou, não aguento mais, que aí você vai decidir fazer alguma coisa e vai começar a organizar a sua vida de uma maneira como você nunca organizou antes. Então esse excesso de desapego, na verdade, está mais te prejudicando do que te ajudando. E como você nunca segue os padrões, você acaba se tornando muitas vezes visto pelas outras pessoas como uma má influência. Uma influência de uma pessoa questionadora demais, que não aceita as regras. E entenda, Aquário, que se com regras já é um caos, imagina sem. Então, aprender a aceitar, se incorporar à estrutura, montar uma estrutura de vida no meio disso tudo, se torna muito, muito importante. E o jeito de você questionar precisa ser lapidado, porque senão você vai ser considerado como um metido. Como uma pessoa que ninguém quer ficar muito perto, embora o aquariano seja um signo extremamente social, dados a muitos amigos. Só que às vezes os amigos querem se prender a ti e você não quer ninguém grudado no teu pé. E aí isso faz com que esses amigos às vezes se sintam meio ressentidos porque você foi pro mundo, não mandou mais notícia, não deu mais o ar da graça e você ficou a ver navios. E aí de repente do nada, depois de anos, resolve aparecer e aí você olha pra ele meio que magoado, meio que chateado. Mas aí você se acaba se derretendo porque ele chega e o papo começa a rolar da onde vocês se encontraram a última vez. Então existe um charme muito grande desse aquariano, que é o que acaba às vezes salvando ele diante dessas enrascadas que ele acaba se colocando. E toma cuidado, tá? Traição. Se você está dentro de um sistema, de uma cultura aonde a monogamia é, digamos, o que está em voga, respeita isso. Respeita. E quem tá junto com uma pessoa dessa, fica de olho, porque ele sim pode acabar mentindo e te traindo e não achar que isso é traição, porque a pior traição para ele seria a traição dos ideais de vida, de crenças, de ideias. Então fica aqui realmente o grande convite para você refletir, porque como ele ama a liberdade, ele segue os seus instintos e ele muitas vezes pensa que ele tá vivendo numa comunidade e não com um relacionamento a dois que ele escolheu estar com aquela pessoa. Por isso, os aquarianos vieram aprender a tolerar as ideias dos outros, não ficar rebatendo rebeldemente, querendo preponderar a sua razão sobre os demais. Veio aprender a compartilhar suas emoções, a olhar para suas emoções, se colocar no lugar do outro, a batalhar e equilibrar a sua vida e as suas ideias, porque afinal de contas o aquariano é um dos signos que mais tem ideias, é mais criativos. Pergunta quantas dessas ideias ele consegue colocar em prática. Me diz. Mínimas. Então esse é um grande desafio de você colocar em prática e não ficar somente largando essas ideias, ser um inventor frustrado, que depois vê mais alguém mais adiante fazendo exatamente o que você teve de ideia e você não implementou. Então bora fazer! Então parar de ser rebelde sem causa, aprender a lidar com as autoridades, assumir essas responsabilidades, concretizar então essas ideias, aprender a ser flexível, visionário, sem isso atrapalhar seus relacionamentos. Entender que você está junto das pessoas que precisa estar por alguma espécie de aprendizado. E que ir contra isso, muitas vezes vai te levar, sim, a mais sofrer do que evoluir pelo amor. Bacana? Gostou? Se identificou? Identificou alguns amigos? Sim! Então já pega esse link aqui e já compartilha. O pessoal lá do meu canal do Telegram aí já vai saber os bastidores aqui, que eu vou fazer uma filmagem aonde que eu gravei aqui, que eu gravei hoje no estúdio aqui da Caminho Solar. Se você não faz parte do meu canal no Telegram, que é gratuito e que eu posto coisas fantásticas lá pro hashtag SouAnjo, ou no meu Instagram, que mostra o meu dia a dia, tudo pra vocês lá. Já clica aqui. E eu não podia deixar de fazer um super convite. Como eu estou falando do eu inferior, o eu inferior é o que você veio trabalhar. E que tal uma imersão aí que é para você sair do problema e encontrar a solução em 4 dias? Online, 100% gratuita comigo. Ou, se você quiser,
presencial comigo, onde eu vou olhar a tua situação individualmente num grupo extremamente pequeno, que vai acontecer dia 29 de junho em São Paulo. Maiores informações você encontra aqui embaixo no link para você. Vai ser uma grande alegria ter você ou na imersão 100% online, se você não consegue ir para São Paulo, ou você que é de São Paulo ou consegue ir para São Paulo no dia 29 de junho. Porque afinal de contas, chega da vida andar em círculos, chega desse eu inferior estar aí preponderando e te tornando um imã para atrair somente um monte de porcaria. Você não merece essas porcarias, você merece as melhores coisas do mundo. E para isso é hora de parar antes que seja tarde demais, antes que a dor e a doença chegue firme e forte com você e não tenha mais saída. E você tem essa capacidade de fazer essa transformação a partir de agora e está nas tuas mãos. Te espero aí, no mínimo, a partir do dia 16 aí nessa imersão terapêutica, que vai acontecer aí 100% online gratuita, ou se você quiser estar mais pertinho de mim, presencialmente, me dar aquele abraço apertado, a gente poder ver exatamente o que está acontecendo na tua história, dia 29 de junho em São Paulo. Um beijo no seu coração e vejo vocês na quinta-feira falando sobre o último signo, no caso aqui, o pisciano. Até lá, tchau, tchau!